Frequência de saudações abertas, seja bem-vindo a bordo da USS Incógnitos, aqui no nosso canal Mundo Incógnitos. Hoje eu e Leonardo Barão estamos aqui para parabenizar Star Trek. Essa série que nos une e une a tantos trekkers pelo mundo afora está completando 58 anos. E a nossa pequena contribuição é trazer aqui essa homenagem, contando um pouco sobre Star Trek em nossas vidas e de como isso é importante, foi importante e poderá continuar sendo importante por mais 58 anos. Então, Leonardo, com você, Star Trek, 58 anos. Vamos lá! Primeiramente, para dar parabéns para essa bela senhora, uma bela senhora de 58 anos, que inspirou tanta gente. Aliás, temos que falar que por causa dessa franquia, este canal existe. Então, se vocês quiserem culpar a existência do canal, culpe Star Trek, não é nosso. Mas é uma série que inspira as pessoas. Eu lembro de bons momentos assistindo. Desculpa, a emoção aqui é muito forte. Assistindo essa série, seja na Bandeirantes, seja no extinto Universal Channel, seja lá que série ainda existe. Mas eu assistia bastante e foi por causa dessa série que eu comecei a assistir outras coisas. Jornada nas Estrelas, como nós conhecemos, né? Star Trek veio agora, de uns anos pra cá, né? Desde o filme o filme 2000, né? 2009, né? Que foi o Star Trek 2009, lá do J.J. Abrams, que passou a ser chamado de Star Trek. Nós aqui conhecemos por décadas como Star Trek. E Star Trek, pelo menos pra mim, particularmente, ela entrou ali nos idos de, eu acho que 88 ou 89. Eu me lembro perfeitamente. Isso, entrega a idade. Oi? Entrega a sua idade. Eu já estava aqui no mundo, E aí eu me lembro que foi num sábado à noite, meus pais lá estavam pintando a casa e tal, eu molecão, né, mais atrapalhando do que ajudando. Aí eu lembro que minha mãe falou, vai lá, vai começar um filme na televisão lá, eles estavam terminando de arrumar as coisas lá, já era meio tarde, já pra noite. Falou, vai começar um filme lá, senta lá e assiste lá. Eu liguei a televisão na manchete, comecei a assistir bem na abertura de Star Trek, o filme. Sentei, eu já estava acostumado a assistir filme de ficção científica, né? Eu gostava muito naquela época, eu era muito fã de Star Wars. Assistia aqueles incansáveis reprises que passava na Globo, na sessão da tarde. Eu comecei a assistir e me deparei com uma estrutura totalmente diferente, né? Não era tão fantasioso quanto os filmes de Star Wars, mas aquilo mesmo assim me chamou a atenção, porque era algo mais sério, ao meu ver, né? Mas, de fato, eu me apaixonei pela série, assim, eu fui fisgado naquela gloriosa e linda cena quando o Kirk retoma a Enterprise, naquele voo panorâmico. Não... que cena linda. Eu não sei te dizer por qual motivo, razão, circunstância, como diria o professor Girafales, que aquilo lá ficou marcado. Aquela nave imponente, sabe? Você vê um cara com um almirante, né? Você vê no brilho do olhar do cara que ele tá reconquistando aquilo. Aí depois, mais pra frente, aquele orelhudo de orelhas pontudas, né? Um extraterrestre diferente. Ele não tinha cara de extraterrestre, ele tinha cara de humano, mas assim ainda era extraterrestre. Então, muitos elementos ali, principalmente o Vidir, né? O final da série do filme que a gente descobre que, na verdade, o Vidir nada mais era do que a sonda espacial Voyager, uma das Voyagers, né? E eu já conheci um pouco a respeito da Voyager, sonda mesmo. Aquilo pra mim foi fascinante. Falei, cara, isso é inteligente. Falei, né? Não tem poder, não tem nada. Isso daí foi fantástico. E depois daquele momento em diante, cara, eu vou te falar. Curiosamente, acho que umas semanas depois, a Manchete começou a exibir o seriado. E aí eu comecei a assistir a série clássica. Passava às sextas-feiras, que era a Sessão Espacial. Tinha Star Trek, eu acho que era Buck Rogers... Perdido no Espaço. Perdido no Espaço e Galáctica. Você sabe que você falou do primeiro filme? A primeira coisa que eu lembro, a lembrança mais antiga que eu lembro de Star Trek é o primeiro filme, passando na Bandeirantes. E eu lembro daquela cena, a cena que me chamou a atenção, além dessa da Enterprise, do Kirk vendo, foi quando a da nuvem, quando a Enterprise chega
e ver aquela nuvem, aquilo ali eu fiquei encantado. Aí depois eu comecei a ver que era aquilo. Eu lembro também que um outro filme, eu lembro de flashes do filme 4, e eu comecei a entender o que é aquilo. Eu comecei eu gostei primeiro de Star Trek. Depois, por causa disso, eu fui assistir Star Wars. Eu falei, nossa, é diferente. Então, eu gostar de Star Wars, gostar das outras coisas, foi por causa de Star Trek. Né? Então, tipo, eu achei aquilo sensacional, porque por mais, vi que tinha a série, por mais que o pessoal, muita gente fala, mas é dos anos 60, é datado, cara, aquelas histórias eram incríveis. E eu vendo hoje, assim, porque eu assisto ainda hoje, de vez em quando, as histórias são muito boas. Muito boas. Era um contexto diferente, né, cara? E se você tocou um ponto aqui que eu acho que é bem válido a gente estar trazendo pro pessoal que está assistindo, que é a única franquia que tá aí há 58 anos, ou seja, tirando o 007, que também é uma série bem antiga, mas ela sempre foi voltada para o cinema. 007 teve várias encarnações com vários atores, né, começando lá com Sean Connery, depois teve George Lazenby, por aí vai. Star Trek é uma série que ela fez algo que até então não havia acontecido na história. Era um seriado que migrou para o cinema, deu certo, e dele surgiram outras continuações, que daí depois, no final dos anos 80, começo dos anos 80, aí teve a Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager, depois Enterprise, e algumas dessas séries que tem hoje em dia. Mas, para você ver o quão longevo é e a qualidade, a mensagem que Star Trek sempre buscou trazer, que era o quê? Que a humanidade deu certo, né? Entre as civilizações, entre as nações, houveram uma cooperação melhor, entendimento, tanto é que você tem a oficial de ciência, a oficial de comunicações, Uhura, uma negra, imagina, anos 60, super importante na ponte, você tinha um russo, você tinha... No auge da Guerra Fria. No auge da Guerra Fria. Você tinha um japonês, que era o Sulu, depois de tudo que teve do ataque de Pearl Harbor, então era bem significativo. E você tinha a estrutura, que era o id, ego e superego, que era o Kirk, Spock e McCoy. Você tinha o cara que era o cerebral, você tinha o cara que era o da decisão e tinha o cara que era o coração. Bom, e uma coisa importante aqui, Léo, que a gente não pode deixar de falar e de mencionar, é exatamente como a gente falou aqui agora, né, que é uma diversidade de personagens, né, representando outros povos, outras civilizações, né, e a gente pode aqui, por que não, fazer menções ao Capitão Kirk, ao Spock, ao McCoy, ao Uhura, ao Chekhov, ao Sulu, ao Sr. Scott, que é uma mistura de é bem heterogêneo, né, esses personagens, por mais que tenhamos a tríade, que são os personagens principais, que a princípio era só o Kirk e o Spock, e depois o McCoy naturalmente entrou. Os personagens secundários tinham um brilho à parte. Eles não eram apenas personagens recorrentes. Eles, digamos assim, que entraram e fincaram um certo pé na porta e arrumaram um espaço natural, né? O que você acha? Eu acho que foi construindo bem. É lógico que nas 3 temporadas você tem um protagonismo. Na primeira você tem o Kirk e Spock, depois o McCoy vai chegando, mas você começa a ver que esses personagens secundários, como o Sr. Scott, a Uhura, o Sulu, o Chekhov, depois, a partir da segunda temporada, até mesmo às vezes a enfermeira Chapel, a verdadeira Chapel, você vê que eles vão ganhando um espaço, né? Todo mundo, tipo, tanto que nos filmes, quando você vê, você já está acostumado com eles, né? Você já começa a imaginar as loucuras que o Scott ia fazer para manter a Enterprise unida, já sabe que o Sulu já ia fazer o que queria fazer, então, tipo, você já meio que já vai fazendo parte da sua vida. Então você vê quão bons eles eram para fazer o Kirk ser o Kirk. Isso é uma coisa interessante. O Kirk também só é o Kirk por causa da sua tripulação. Cara, você falou uma coisa importante, que Star Trek sempre trabalhou isso nos personagens, a sua construção. E uma coisa importante é que também a gente tem que trazer ninguém em Star Trek
se fazia, digamos assim, por conta, sozinho. Ninguém era o super, o cara que resolvia tudo com um estalo de dedos. Não, era o trabalho em equipe. Por mais que, às vezes, uma resolução ou outra partia da ação ou da não ação de um dado personagem principal. Não é verdade? Você, vou dar a vida pelo meu amigo. Não, eu vou fazer isso porque eu vou salvá-lo. Mas ninguém resolvia nada sozinho. Era sempre o trabalho em equipe. Isso foi mostrado diversas vezes em vários episódios, não só na série clássica, como também nós vimos na Nova Geração, nós vimos em Deep Space Nine, principalmente em Voyager, porque eles só tinham que contar com eles, não tinha ajuda da Federação. A Enterprise, que era a primeira nave, né, do Archer, né, que a explorar o espaço, não tinha base estelar, não tinha outra, era sozinho. Então, o trabalho em equipe sempre foi algo muito importante nas encarnações de Star Trek. E lógico, representado por esses personagens em tela aqui, ó, o Kirk, o Spock, o McCoy, a Uhura, Chekhov, o Sulu, o Scott, claro, e a enfermeira Shepard, né, que eu tinha me esquecido aqui no começo. Mas também tem um ponto que por causa desse desenvolvimento, acabou tendo episódios que acabam sendo focados neles. Na série clássica a gente tem aquele episódio maravilhoso que é focado no Scott, que é As Luzes de Zeytar. Na verdade são dois, é esse e aquele também do Jack Stripador, são que três. Na verdade é Rejac. Porque três, tem o do Apollo. Então, você vê que é verdade, tem o Apollo. Lamento por Adonis. Exatamente, tem um episódio também que o Chekhov acaba dando mais destaque, né? Que foi aquele episódio que todo mundo envelhecendo e ele não, né? Por causa da... E o Caminho para o Éden também, que tem aquela tripulação de hippies, e tem uma das moças que ela era uma ex-namorada do Chekhov. Então você vê, tinham momentos específicos importantes para a construção desses personagens, mas de uma forma assim, como era feito televisão nos anos 60, né? E depois nas outras séries de Star Trek, principalmente a Nova Geração, acabou tendo episódios, arcos específicos para alguns personagens. Na Nova Geração, o Worf, por exemplo, ele tem um arco específico para ele. Vários, né? Alguns arcos, não é vários arcos específicos. Então isso significa que essa franquia, quando muito bem trabalhada, ela sabe fazer que os personagens sejam tão importantes, não somente o protagonista. O protagonista, ele só é protagonista porque ele tem a função de liderar. Quem falou isso não fui eu, não foi o Vinícius. Quem falou isso foi tem um documentário chamado The Captains, no qual o Shatner entrevista todas as encarnações dos personagens de capitões. Então ele entrevista a Janeway, ele entrevista o Archer, o ator, né? O Cisco, o Picard, e eles falaram a mesma coisa. Eles tinham que ser o líder, mas todo mundo tinha que, sabe, tinha o seu momento de brilhar. Então, o que fazia era a camaradagem, era a amizade. Era a amizade. Você tá falando de amizade aqui em tela. Nós estamos aqui com a imagem da tripulação da Nova Geração, né, e a Nova Geração ela teve a responsabilidade, né, de continuar esse legado, né, que começou com a série clássica, depois a série clássica foi para o cinema. A partir do momento que Star Trek 4 estourou no cinema de bilheteria, né, mais do que depressa os produtores quiseram aproveitar isso. Vamos fazer um seriado com os atores? Não, mas os caras estavam muito caros, estavam no cinema. Fizeram a Nova Geração, que de começo o pessoal torceu o nariz, mas com a mão do Gene e de outras pessoas que contribuíram para isso, né, fizeram com que a Nova Geração de fato estabelecesse Star Trek como nós conhecemos. Porque o final dos anos 80 e o início até o final dos anos 90, Star Trek foi absoluto. Ela sedimentou um universo. Então digamos que a série clássica há 58 anos atrás abriu as portas e as séries dos anos 90 ela sedimentou esse universo, enriqueceu muito, claro, muito em parte pela Nova Geração,
Então são as duas encarnações de Star Trek mais conhecidas no mundo. Você pode botar ali um Deep Space Nine, um Voyager, uma Enterprise, talvez as pessoas reconheçam mais por conta de uniforme, talvez não saibam o nome de um ou outro personagem. Mas eu acho que essas duas encarnações de Enterprise de Star Trek, elas são bem, estão bem inseridas dentro da cultura pop. Porque, como você colocou, o Patrick Stewart, ele é associado ao Capitão Picard e ao Charles Xavier dos X-Men. Exatamente. O Klingon, todo mundo sabe que é um Klingon por conta do Worf. De fato, conhecendo o Data, todo mundo sabe. O LaForge por conta do seu visor. Então são elementos que se tornaram... O Will Wheaton, por causa do Big Bang Theory. O Will Wheaton, as pessoas conhecem ele por Big Bang Theory, porque ele fazia um personagem em Star Trek que todo mundo achava chato. E não porque ele esteve lá, porque se não fosse que lá tinha gente que nem ia saber quem era ele. Então, você vê, Big Bang Theory, cara, você colocou aqui, olha só, um seriado atual, quer dizer, acabou agora há poucos anos, mas um seriado que bebeu muito da fonte de Star Trek, de fazer menções, trazer atores. Então, cara, é o que a gente tá falando, Star Trek, ela tá inserida tão profundamente no nosso inconsciente coletivo, se a gente pode colocar assim, de que a humanidade deu certo, a humanidade explora a galáxia, o universo, procurando fazer uma aliança, um país. É lógico, sempre vai ter um vilão querendo botar tudo a perder, porque isso faz parte da história. Sempre tem alguém em algum lugar querendo destruir alguma coisa, não é verdade? Eu acho que Star Trek, ela tinha um diferencial. Ela tinha um diferencial e, assim, e é essa magia que inspirou, né? Tanto eu acho que eu vou até deixar para você falar, que lembra na live que nós fizemos, se você tá aqui nos acompanhando, nós fizemos uma live contando a história da corrida espacial. E lá, em um dos pedaços ali lá da nossa conversa, o Ivo Hines, que faz parte aqui do Mundo Incógnitos, ele comenta da importância de Star Trek, principalmente naquele momento, naquele período da corrida espacial em que os Estados Unidos estavam indo pra Lua, né? Exatamente, porque uma coisa que a gente tem que entender a ideia de Star Trek, ela é muito elegante. A gente não está falando só porque é aniversário ou porque a gente ama a série. A gente está falando, analisando friamente. É uma estrutura diferenciada. A grande maioria das ficções científicas, quando Star Trek surgiu, era o clássico monstro que ataca, a nave era um disco voador que atacava. A única motivação do alienígena é destruir a Terra. Então Star Trek acabou vindo com uma proposta totalmente diferente, no auge também da corrida espacial, né? Então acabou inspirando muita coisa e acabou mostrando para as pessoas, de uma maneira, de uma analogia, metáfora, que a humanidade, ela pode resolver os problemas se ela parar de encher o saco em uma das coisas pequenas. Tanto é que um dos maiores admiradores da série, isso está bem documentado, era Martin Luther King. Cara, o cara que... Para quem não sabe, ou quem vive dentro de uma caverna, pesquisa quem foi o Martin Luther King. Aí você começa a entender a importância de ter um cara como ele assistindo uma série que aparentemente é uma série de ficção científica normal. Você vê o nível que era o ensino de Star Trek. Star Trek, ela entrou no ar, né, em 1966, no dia 8/9, com o primeiro episódio, que foi o Sal da Terra. Né? Com tantos bons episódios que eles já tinham gravados, ele começou com o pior episódio que podia. Dos primeiros que eles tinham gravado, o mais fraco. Porém, a estreia de Star Trek nos Estados Unidos foi o Sal da Terra, lá, que tem a história do monstro da semana, que é o vampiro de sal. Mas era uma proposta diferente, né? Até mesmo a estrutura, como ela foi colocada no ar. E assim, para quem não sabe, as séries antigamente elas eram produzidas, os episódios, mas não necessariamente elas eram transmitidas nas mesmas sequências, né? É por conta de tempo de produção, pós-produção e tudo mais. E a estreia foi com esse episódio. Tanto é que se você pegar para assistir da forma como foi transmitido o episódio piloto, né, não o piloto oficial, que antes disso, Star Trek ela teve
The Cage, né? Eu acho que é muito válido a gente mencionar aqui, porque não existiria a estreia de Star Trek em 1966, no dia 8 de setembro, se não tivesse tido antes The Cage. The Cage foi a primeira proposta de Star Trek. Para muitos, aquele sim é o verdadeiro Star Trek puro, raiz, que é o Star Trek mais cerebral que foi criado, foi aquele lá, né, Leonardo? Até que o seu amigo Fernando Fernandes, aliás, quero conhecer você um dia, fala que, na verdade, todas as outras séries, todos os episódios, na verdade, são spin-offs desse verdadeiro episódio. É a clássica spin-off. Exatamente. Mas também tem um ponto, é que a estrutura deles de roteiro, fazendo analogias, mesmo os episódios mais fracos, que alguns realmente você tem que concordar que são muito fracos, mas alguns são o espírito do momento, né? Então tem alguns episódios que você vai ver que a ideia era do momento, mas era uma série que seria muito disruptiva, né? O pessoal gosta de achar que inventou a disrupção agora, né? Star Trek faz isso desde os anos 60. E ela vem com uma proposta do qual você trabalhar elementos não só da ficção científica, porque quer queira ou quer não, quer acreditem alguns e outros não, Star Trek é uma série de ficção científica, tá? Então, o que ela faz? Ela trabalha elementos de ciência e algumas vezes ela também traz elementos envolvendo algumas situações sociais e culturais. E Star Trek, ela sempre tratou isso, do respeito mútuo, né? Do trabalho em equipe, principalmente, e outra, hierarquia, tudo que que valoriza no homem, que engrandece o ser humano, para ele conquistar e sonhar coisas grandes, né? E Star Trek mostra muito isso. Nós podemos colocar até um dos episódios da série clássica, em que nós temos os Klingons, os grandes antagonistas de Star Trek, principalmente na série clássica, né? E nós temos do outro lado a Federação, representada pelo Spock e pelo Capitão Kirk, onde eles vão em um planeta aparentemente agrícola, um planeta subdesenvolvido, onde essas duas grandes potências estão, digamos assim, se degladiando de uma forma até então não dita ou direta, né, de confronto, de estabelecer uma base lá, porque era um setor extremamente importante para qualquer tipo de avanço digamos assim, do território de cada um. E eis que ao final, sim, ambos descobrem que eles são, na verdade, tão inferiores quanto aquele povoado, porque aquele povoado era muito mais evoluído, que são os Organianos, o Tratado de Orgânia. Se você não conhece o Tratado de Orgânia, procure lá na série clássica, na primeira temporada, que tem esse episódio que é muito bom e trata isso. Então você tinha questões muito delicadas, trabalhadas e escritas de uma forma muito, muito importante. Por isso que Star Trek, ao longo desses 58 anos, principalmente na primeira época e na segunda época dela, né, ela trabalhou muito isso, que é mostrar que existe sim, não só através do diálogo, mas através de questões e dilemas, né, Léo, que normalmente dariam cãibra no cérebro, e eles mostram isso, que sempre existe um meio positivo de se encontrar uma resolução. Sim, e eles tratavam os temas de uma maneira como um ser humano adulto faz, né? Existe um episódio muito bom na série clássica, que é da terceira temporada, acho que é a terceira temporada, não lembro, que é Your Last Battlefield, que fala sobre racismo. Aquele episódio, para quem não assistiu, em que o Capitão Kirk vira e mexe quando o Guilherme Briggs ele vai falar, sonho um dia conversar com o Guilherme Briggs, ele fala de Star Trek, ele fala desse episódio, que a Enterprise encontra dois representantes de uma raça, que era metade branco e outra metade negro, só que em polos opostos. E eles vivem em guerra, né? E praticamente o Capitão Kirk e a tripulação falam, vocês são iguais. E aquilo ali é uma forma, uma alegoria, de uma maneira muito inteligente, de ensinar sobre o que acontece com a humanidade quando ela briga entre si, né? O final desse episódio é muito bom mesmo. E é isso que Star Trek fazia. Ele não colocava a humanidade como o foco do problema.
Ele falava do problema colocando uma raça específica para falar do problema, dando a esperança de que a humanidade poderia resolver esse problema. Por isso que ela estava em posição de poder ajudar. Né? Não somente o Gene Roddenberry, mas outras pessoas também que ajudaram em Star Trek tinham essa visão. Esse episódio é muito bom porque ele trata bem isso, né? Que você colocou da questão do racismo. Você tem o Lokai de um lado e o Belly do outro. Isso. Ambos são de um mesmo planeta, né? E assim, cada um tem uma visão diferente, né, de como isso poderia estar afetando assim, a briga, se você for ver, é porque um era negro de um lado e branco do outro. Então eles tinham o lado oposto. Então, de um lado o outro era branco e o outro era negro. Então, e eles eram, se não me falha a memória, eu acho que, eu não sei se o planeta deles era Araios, alguma coisa assim. Não, eles estavam indo para não, desculpa, lembrei, eles eram do planeta Sharon. Eram do planeta Sharon. E tanto é que quando eles voltam, chegam naquele planeta lá, depois de toda aquela disputa digamos, de ideais dentro da Enterprise, eles chegam e encontram um planeta totalmente devastado. Não existia mais ninguém, só tinha os dois. Ou seja, como os atos e posições inconsequentes, muitas vezes, de uma sociedade, pode levar à sua autodestruição, né, através de um ódio. E Star Trek sempre mostrou que, como a gente falou, o trabalho dignifica, o trabalho no sentido de você fazer uma boa gestão entre lados opostos para se chegar em um divisor, um mínimo comum ali, um denominador comum, é muito importante. Tanto é, Léo, que Star Trek inspirou ao longo desses 58 anos engenheiros, médicos, psicólogos, tantas outras áreas que ajudaram no desenvolvimento social. E tanta parte tecnológica também que o ser humano tenta copiar Star Trek. A gente vê muito falar de outras séries do universo de ficção científica. No máximo, eu vejo assim que de Star Wars eu não conheço o lore a fundo, mas o que o pessoal tem tentado fazer até hoje é o sabre de luz. Mas Star Trek já fez, nós temos tablet e pads que foram inspirados em Star Trek. O telefone celular. O primeiro celular era para se chamar Star Trek e chamava StarTAC, né? Mas você sabe uma coisa também que eu queria até compartilhar? É assim, eu vi uma vez uma entrevista do nosso querido eterno Capitão Kirk, William Shatner, que ele durante muito tempo, ele fala, só foi um papel que eu fiz, tal, interessante, tal, muito bom. Só que ele estava uma vez num avião com o presidente da Bombardier, que é uma das maiores empresas de aviação do mundo. Ela é no nível Embraer, no nível Boeing, no nível Airbus. E o presidente dessa companhia, logicamente, foi conversar com ele e falou que ele começou a estudar engenharia aérea por causa que ele era fã de Star Trek. Outro exemplo, o Jeff Bezos, ele montou todo seu império, tanta parte eu esqueci o nome da empresa dele, de parte de a Blue Orange, baseado na ideia de Star Trek. O Elon Musk, a mesma coisa. Por mais que você não goste dele em muita coisa, em relação do SpaceX também, há muita coisa. Ou seja, são grandes empresas que estão ajudando no desenvolvimento da humanidade, e todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles eram fãs de uma série de um cara com uma camiseta dourada e um cara de orelha pontuda. Então não é apenas uma série. É aquilo que a gente tá falando, né, Léo? É uma série que sempre inspirou coisas positivas. Quem nunca sonhou usar um uniforme, né? De estar a bordo da Enterprise, tá servindo com o Capitão Kirk. Tem um belo episódio. Eu conheço uma pessoa que nunca. Oi? Eu conheço um que não quer. Sempre tem um que não quer.
Ó, tanto é verdade que um dos melhores episódios de toda a série, de todas as séries de Star Trek, um dos melhores, é aquele episódio em Deep Space Nine, em que o Benjamin Sisko, da tripulação, alguns tripulantes da Deep Space Nine acabam voltando com a Defiant no tempo e encontram a Enterprise do Kirk. E aquele foi o melhor episódio, cara, que conseguiram, de uma forma inteligente, colocar tripulantes uma tripulação do século 24 a bordo da Enterprise do Kirk, sem mudar os eventos. Aquilo foi fenomenal e foi lindo. Aquilo foi uma homenagem. Aquilo sim é tratar com carinho e com respeito a série e não varrer para debaixo do tapete, né? Exatamente. Não podemos esquecer que várias produções, não somente de Star Trek, várias outras referenciam a Star Trek. Quem assistiu esse último filme do Deadpool, se parar para pensar, se for analisar o último momento, o terceiro ato, uma das cenas, aquilo ali é uma declaração de amor a Star Trek. Existe uma outra série também chamada Orville, que tá, acho que tava no Star Plus, agora tá no Disney Plus, feito pelo criador do Family Guy, o Seth MacFarlane. Aquilo ali foi inspirado em Star Trek. Então a gente tem muita série que foi inspirada. Tá muito, assim, tá muito entranhado dentro da cultura pop, tá tudo misturado. Por exemplo, se você vai lá, fazer isso aqui com a mão, ó, vida longa e próspera. Faz aí também, ó, faz a mãozinha aí, ó, vida longa e próspera. Eu não consigo, eu sou em Vulcano talvez você fosse tratado um pouco diferente, porque você não consegue fazer assim com a mãozinha. Mas é o tipo de saudação, tanto é que em todos os aplicativos que você tem de mensagem foi inserido a mãozinha vulcana. Então, quer dizer, que ela parte de um ritual islâmico, não, o que era com o judaico. Né, que era de uma oração que o Nimoy inseriu ali dentro do contexto, ou seja, poxa, cara, é uma coisa que realmente nos traz, assim, elementos que nos incitam realmente a buscarmos sermos melhores, né? E aqui eu acho... também tem uma coisa, o primeiro ônibus espacial da NASA, qual que era o nome dele? Em uma votação que foi feita nos Estados Unidos para batizar o protótipo, né, no caso do ônibus espacial, ganhou, mas ganhou de lavada o USS Enterprise. Então, o primeiro ônibus espacial da NASA, o protótipo, se chamava Enterprise. Infelizmente, ele não pôde ir para o espaço, porque era um protótipo, então ele não tinha todos os equipamentos necessários para fazer as viagens. Mas quem sabe um dia... Mas seu capitão foi, né? Oi? O capitão da Enterprise não, mas o capitão da Enterprise foi. Não importa em que tipo de foguete que ele foi, mas ele é o único que, de fato, pode bater a carteirinha e falar, ó, eu fui pro espaço de verdade. Para pra pensar. O capitão... Como deve ter sido legal você ter o cara que você assistiu a vida toda no espaço, você levar ele pro espaço, cara, de verdade. Não, você tocou um ponto aqui, cara, que eu acho que é a cereja desse bolo aqui, que nós estamos comemorando 58 anos de Star Trek. Nós vimos depois o documentário, que teve um documentário, acho que estava na Amazon Prime, que mostra a ida do William Shatner, o Capitão Kirk, para o espaço a bordo do foguete da Amazon, né, do Jeff Bezos. Cara, você via marmanjo ali de 60 anos, 50 anos chorando, porque os caras falaram, cara, é o Capitão Kirk. Eu tive o prazer de trabalhar num projeto e nunca imaginei que um dia eu fosse parte integrante da equipe que fosse levar o William Shatner, o Capitão Kirk, para o espaço de verdade. Então você vê a importância de um legado e você consumar isso trazendo a ficção se tornando realidade, nem que fosse lá por breves e míseros 5 minutos, né, entre a decolagem e tudo mais, você colocar o ator que de fato ele ficou em pânico, ele não demonstrou, mas a expressão do Shatner quando voltou era de pânico, né? Você fala assim, puta, Capitão Kirk, não faz isso, você tá matando em vergonha. Você enfrentou os Klingons, derrotou o Khan, e agora tá batendo as pernas aí, porque só foi ali dar uma voltinha no quarteirão e voltou, pô, desculpa, mas... Pra você ver como a aposentadoria deixa as pessoas com medo, né? Então, não pode, ele tinha que estar na ativa direto. Então, pra gente finalizar aqui,
a nossa... Tem mais alguma coisa para falar aí? Pode falar aí. Tem. Eu anotei algumas coisinhas que, cara, é lógico que a gente fala bastante da série clássica, mas a gente não pode esquecer que a série clássica ela também deu frutos a muitas outras coisas, como a nova geração. Então eu acho que muita gente lembra da nova geração. E eu posso dizer que os X-Men, o filme dos X-Men teve influência na criação... Perdão, o Star Trek, a nova geração, teve influência na criação dos filmes dos X-Men. Porque escolheram a pessoa perfeita para ser o professor Xavier, que foi o Patrick Stewart, que antes ele foi o grande Jean-Luc Picard. Exato. E temos aqui, em tela, dividindo comigo e com o Leonardo, a imagem que tem a representação de todas as encarnações de todos os universos que foram mostrados de Jornada nas Estrelas ou Star Trek, seja em versão live action, seja em versão animada. Então, são tantos homens e mulheres que trabalharam para transformar uma ideia, um sonho, um conceito de um homem chamado Gene Roddenberry, e através dessas várias encarnações de Star Trek, sempre buscando trazer dentro desse seu legado que a humanidade deu certo, a humanidade pode ajudar outras civilizações e sim, nós podemos nos tornar melhores do que somos hoje, desde que nós confiemos uns nos outros e trabalhamos mutuamente. Não é isso, Léo? Exatamente, mas também quero dizer uma coisa, um disclaimer, que eu anotei aqui, uma declaração do meu amor aqui pro Star Trek, que é o seguinte, eu anotei aqui para vocês. Nesses 58 anos, Star Trek moldou gerações, inspirou sonhadores e nos fez acreditar que o futuro melhor é possível. Que venham mais aventuras, mais explorações, que o espírito da união e curiosidade que Gene Roddenberry criou, e de preferência com a ajuda do Terry Matalas. Com toda certeza. E uma coisa importante que nós não podemos deixar de dizer: Star Trek não é simplesmente... É uma série de ficção científica. Não é um documentário. Não é um documentário e não é a realidade, tá? Porque tem gente que briga achando que do jeito como se Star Trek fosse real. Mas assim, é uma série que ela trabalhou muito com a nossa historicidade, né? Com a nossa história, com o nosso modo de ser. E isso é bonito, tá? E eu acho que a gente poderia finalizar essa nossa homenagem com uma leitura aqui de um poema aqui que nós fizemos aqui, que se chama Estrelas do Futuro, 58 anos de Star Trek. Então aqui, em homenagem a Star Trek, vamos lá. Há 58 anos, uma jornada começou. Entre as estrelas, um sonho floresceu. Com coragem e visão, uma missão de explorar para novos mundos e civilizações a encontrar. No brilho das estrelas, um caminho traçado, com Kirk, Spock e McCoy e toda a tripulação ao lado. Romperam fronteiras, desbravaram o desconhecido, e a cada episódio, um universo novo conhecido. A Federação nos uniu em um desejo de paz, mostrando que o futuro está em nossas mãos e somos capazes de superar diferenças, de amar e aprender. Na diversidade, a verdadeira força se ter. De Klingons a Borgs, desafios a enfrentar, mas sempre com esperança, sem nunca hesitar. Gene Roddenberry sonhou com um mundo melhor, e esse nosso sonho vive em cada fã ao redor do mundo. Hoje celebramos 58 anos de ousadia, de aventuras nas estrelas, de infinita alegria, e a promessa de ir aonde ninguém jamais esteve. Com Star Trek em nossos corações, a viagem humana está apenas começando. Então, fã tracker brasileiro, parabéns por você gostar e amar dessa série, dessa franquia que há tantos anos nós amamos. E você que está nos acompanhando aqui no Mundo Incógnitos, se inscreva no canal, faça parte deste mundo do descobrimento e do desconhecido. Nos vemos no nosso próximo programa Fala Tracker aqui no Mundo Incógnitos. Valeu, um abraço e até lá!